Bem, muito bom dia a todos os presentes, agradecendo exatamente por estarem comparecendo, pessoas ilustríssimas que eu vejo aqui. Não vou fazer destaque de um ou de outro, não só porque sou amigo de praticamente todos, como também porque todos têm relevância e importância na discussão da temática que nos reúne. Hoje é uma data muito alvissareira, faz mais de 2 anos que o Instituto estava, não diria congelado, mas premido pelas circunstâncias. As nossas reuniões presenciais não aconteciam, fazíamos algumas reuniões virtuais, mas isso tudo dificultava enormemente a discussão ampla e o contato olho no olho, que é muito importante em qualquer tipo de troca de ideias. Por uma sugestão extraordinariamente feliz do Kleber Zanquim e do nosso Pedro, que são, respectivamente, os presidentes das comissões de saneamento e o Pedro da recém-criada Comissão de Seguros, surgiu, então, a iniciativa de fazermos uma reunião conjunta dessas duas comissões com a Comissão de Direito Administrativo. Nós sabíamos, como sabemos, que as dificuldades do momento ainda, de certa forma, persistem e, com isso, alguns obstáculos são postos a que haja uma afluência presencial muito grande. Acredito, inclusive, que isso é meramente episódico, em pouco tempo passará e estaremos todos nos congratulando e nos congregando, enfim, nos reunindo. A temática que nos reúne é da maior importância. Vamos ver exatamente do ângulo dos seguros, o tópico das garantias, por exemplo, do contratado em favor do contratante, especificamente o seguro-garantia da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Teremos também um exame de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde todos esses problemas, saneamento, infraestrutura, seguro, contratação administrativa, estarão envolvidos. E, por último, também o próprio ângulo do estudo e da própria teoria dos seguros incidente na matéria e no nosso programa de reunião que aqui está. Estou aqui atuando apenas como moderador e isso, para mim, é uma honra extraordinária. Em nome da nossa comissão, falará a professora Angélica Petian. A Angélica dispensa apresentações. A Angélica tem uma vida profissional e acadêmica de extraordinário destaque exatamente nesses temas, ou seja, o direito da infraestrutura, com destaque para o saneamento básico. Sei que o escritório dela, por exemplo, foi vital para a privatização da SEDAI, uma grande empresa que estava encarregada estatalmente da coleta de esgotos e da distribuição de águas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e particularmente na cidade do Rio de Janeiro. Tem importante experiência profissional e experiência acadêmica, porque é uma das autoras mais destacadas do ramo do direito administrativo, que está implicado na temática da nossa reunião de hoje. Deixo por conta do Kleber, deixo por conta do Pedro, exatamente fazendo os destaques necessários, respectivos às comissões que presidem com extraordinária eficiência. O Kleber, inclusive, já me deu a honra de ser o prefaciador do trabalho dele e que eu fui prefaciador, não, o prefaciador foi o nosso querido Sérgio Cavalieri Filho. Eu fiz o pós-fácil, né? E, aliás, devo dizer a você que semana próxima estarei no Rio de Janeiro e vou encontrar o Sérgio Cavalieri Filho. Qualquer coisa que você queira, fica à sua disposição. Sem mais delongas, portanto, partimos para o nosso trabalho. Deixo na sequência a palavra com o Kleber, e o Kleber, tal como os antigos camisa 10 da seleção, irá fazendo a distribuição do jogo com toda aquela habilidade, com toda aquela inteligência que o caracteriza. Pedro, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente na manhã de hoje e tenho a certeza de que estaremos juntos em muitas e muitas promoções daqui para frente. Saúde para todos nós e amplo proveito nessa nossa jornada. Obrigado, professor, sempre muito elegante, criando dificuldade para quem fala depois dele. Quero agradecer também a presença de todos. O IASP vem incentivando as reuniões conjuntas das comissões, né, para que nós possamos aprofundar temas que nós sabemos que na prática não cabem numa caixinha do direito, né, exigem reflexões mais abrangentes, e acho que essa, além de ser aí uma das primeiras presenciais, traz à baila um assunto muito pujante do momento,
né, que é a questão dos seguros na infraestrutura em sentido amplo e no saneamento em particular, né. A Comissão de Saneamento sempre destaca o momento, o contexto do saneamento, porque, né, acho que como todos sabem, nós estamos falando de um setor ainda muito carente de investimento, né. Nós temos aí 36 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água tratada, nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto, e se considerar as pessoas que têm acesso à coleta, mas não têm acesso ao tratamento de esgoto, são 124 milhões de pessoas, né, que usam as dependências sanitárias da sua casa todo dia e não têm um esgoto tratado. Até 2033 existe a previsão de que nós precisamos de 800 bilhões de reais de investimento para poder universalizar o saneamento, parte desse investimento para novos projetos, outra parte para o restauro dos investimentos que vêm até então sendo feitos, muitos deles feitos de forma ineficiente ou de forma inadequada e quase que precisam ser refeitos para que nós alcancemos essa universalização. E talvez a peculiaridade do saneamento em relação a outros segmentos da infraestrutura é que saneamento vai muito além da infraestrutura, né? Saneamento a gente sabe que é saúde, né? Saneamento a gente sabe que é aprendizagem, existem vários estudos que mostram, né, o déficit de aprendizagem das nossas crianças que não têm saneamento comparados com aquelas que têm saneamento. Então é o que nós podemos chamar de uma infraestrutura social com a maior cadeia de impacto, né, que é uma cadeia de impacto econômica, mas é uma cadeia de impacto de desenvolvimento humano e qualidade de vida. Então, tudo o que puder ajudar o saneamento a se desenvolver é sempre muito bem-vindo. Nós estamos agora no começo da vigência do novo marco, vários projetos foram celebrados ainda sem todas as ferramentas do novo marco de saneamento, agora vários projetos virão a reboque da nova legislação. Foi um sinal muito importante que o Congresso Nacional, que o legislador, né, deu ao Brasil e aos estrangeiros, de que agora nós estamos falando de um setor que admite maior participação da iniciativa privada, o que para um volume de investimento dessa magnitude é absolutamente indispensável, né? Não dá para imaginar que o Estado conseguisse carregar 800 bilhões de investimento em 10 anos, enquanto com a iniciativa privada isso é mais factível. Então, o que nós pudermos apoiar, né, do ponto de vista jurídico, de inovações ou de aprimoramento do nosso marco regulatório, não só do saneamento, mas tudo aquilo que afeta a infraestrutura, vai ajudar. Então aqui a nossa fala, ela está dividida, na verdade, vamos dizer, em dois pilares, né? Primeiro a Angélica vai falar um pouquinho sobre a visão dessa estrutura dos seguros na contratação pública, e o Pedro vai fazer os complementos a partir da discussão que está na ADI, né, que hoje discute o que algumas pessoas chamam de flexibilização, né, da regulamentação dos seguros. Então, eu já queria passar a palavra para a Angélica, fazendo uma breve apresentação, né? A Angélica Petier, ela é pós-doutora em Direito pela USP, é especialista, mestre e doutora em Direito de Estado pela PUC, é membro da Comissão de Direito de Infraestrutura da OAB, diretora acadêmica da Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico. Então, Angélica, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a gentil referência feita pelo professor Sérgio, que é sempre muito elegante ao fazer as suas apresentações, até para aqueles que, como eu, não merecem tantas deferências. Também agradecer o convite feito pelo Kleber, a indicação do professor, para falar em nome da Comissão de Direito Administrativo sobre esse tema que é realmente, como o Kleber disse, uma questão multidisciplinar, né? A gente não resolve nenhum contrato de infraestrutura, ou mesmo na fase anterior à contratação, o processo de licitação para escolher quem será o contratado, sem que a gente tenha uma visão multidisciplinar de várias áreas do direito público cada vez mais impactado por uma noção de negociação, autonomia da vontade, de uma administração pública consensual, e por outras áreas também que fogem à temática jurídica, né? Eu tenho questões aqui econômicas, não só do direito econômico, econômicas mesmo, questões financeiras, questões técnicas, que precisam ser vistas, inclusive para a gente tratar desse tema, que é o tema do seguro, que não é um tema que se resolve tão somente por questões jurídicas, uma vez que a nova lei de licitações, ela traz uma exigência muito importante e que não constava da lei anterior,
que é a motivação de qualquer exigência ser feita no edital e depois para cumprimento do contrato, no que ela chama de fase preparatória da licitação. A Lei 14.133, e fiquem tranquilos que eu não vou tratar aqui sobre a Lei 14.133 e falar sobre princípios e modalidades, porque a gente precisaria de horas e horas para tratar disso. Mas eu preciso traçar algumas premissas para que a gente possa cuidar da temática de seguro. Essa lei, ela compilou, na verdade, o que a gente tinha do regime anterior. Então, a gente tinha lá uma Lei Geral de Licitações, que era a Lei 8.666, ainda em vigor, porque nós estamos ainda na fase aqui de vacatio legis da 14.133, que só começa a ser integralmente aplicada de forma obrigatória a partir de abril de 2023. Então, nós temos aqui uma compilação do que previa a Lei de Licitações, do que previam leis especiais, como Lei do Pregão, do regime diferenciado de contratações, mas ela trouxe também para o seu teor um pouco daquilo que nós tínhamos na Lei de Concessões e também na Lei das Parcerias Público-Privadas. Porque houve uma mudança de eixo em relação a essa lei do que fazia a Lei 8.666. A Lei 8.666 cuidava de disciplinar especialmente o processo que antecede a contratação, punha todo o seu foco na licitação, como se, ao fazer uma boa licitação, eu garantisse uma boa execução contratual. E tratava muito pouco do contrato. Esta lei, ela tem uma grande preocupação, disciplinar mais a relação jurídica contratual, que é o que, ao final, entrega a utilidade, a comodidade, o serviço público ao cidadão, porque é da execução do contrato que vem esses proveitos. E para tratar dessa disciplina, ela desceu alguns detalhes que a Lei 8.666 não fazia. E dentre esses temas, ela cuidou, por exemplo, de contratos administrativos que podem ter uma longevidade muito maior do que podiam ter no regime da Lei 8.666. Eu estou falando de contratos que podem chegar a 10 anos, tratando de serviços contínuos, mas eu estou falando de contratos de eficiência que podem chegar a 35 anos, aqui no regime da Lei 14.133. Então, vejam, contratos com investimento do privado que podem ter um prazo de duração tão grande, se eu colocasse essas características e não dissesse qual é a lei de regência, eu tenho certeza que os senhores diriam, estamos a tratar de uma concessão a ser regida pela Lei 8.987 de 95 ou uma das modalidades de PPP a ser regida pela Lei 11.079. Por quê? Porque eu tenho aqui um regime jurídico que vai à concessão, observa o que foi de bom ali, o que foi testado e traz para a Lei 8.666. Me desculpem, para 14.133 em substituição à Lei 8.666. Dizem, professor, que o uso do cachimbo entorta a boca. Falei tanto de Lei 8.666 há algumas décadas que vai ser difícil mudar o número. Vou falar a nova 8.666. Pois é. Mas o que faz essa lei? Ela traz, já entrando no tema, porque eu disse que a gente não vai falar sobre a Lei 14.133 de uma forma ampla, ela traz alguns novos atores. E esses novos atores são novos atores da iniciativa privada e também do setor público. Então, quando a gente olha para o tema da governança contratual, a gente vê que ela é muito mais sofisticada do que no regime anterior da Lei 8.666. Então, eu tenho aqui atores que participarão de toda a execução contratual, com o objetivo principal de diminuir as alterações contratuais, de diminuírem as discussões entre contratante e contratada, aquilo que a gente tem chamado de pleitos ou claimers durante a execução do contrato. Durante muito tempo, os órgãos de controle apontam como irregulares aquelas alterações contratuais, sempre a ensejar um certo nível de desconfiança, porque elas impactam, por muitas vezes, a noção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, portanto, são solucionáveis por meio da integração contratual, trazer ao contrato algo que é novo, que não tinha sido pactuado originalmente, e aí sempre fica aquela dúvida subjacente se aquela inovação impacta ou não o princípio da licitação. Seriam os mesmos players se isso já estivesse caracterizado desde logo quando do certame licitatório? Dentre esses novos atores, e com o objetivo de diminuir essas discussões entre contratante e contratado, tem ali a presença da seguradora como um ator que não tinha tanta importância, embora estivesse presente, mas com uma regulação muito menor no regime da Lei 8.666 de 93. O
que a Lei 14.133 traz? Primeiro, ela amplia os valores de seguro. Esses valores já são discutidos porque a lei traz ali 3 pisos, né? Ela diz que, como regra, eu vou ter um valor até 5% do valor inicial do contrato, mas que esse valor pode ir até 10%, portanto, o dobro, se eu tiver ali uma justificativa técnica que atraia riscos e que, portanto, precisa de uma amplitude maior. Quando que essa amplitude vai ser discutida? Não é no momento da celebração do contrato, é lá na fase preparatória da licitação, quando no artigo 18 se prescreve que precisa ser definida a garantia que será exigido no edital de licitação e que logo vai figurar depois no contrato administrativo, a partir das características técnicas daquele empreendimento, e seja um serviço, seja uma obra, que a gente está falando de infraestrutura, por isso essa denominação, a partir das características daquele empreendimento, se ele seja mais ou menos risco. Eu amplio ou eu diminuo. Mas não é só isso. Eu tenho que ver também as opções mercadológicas daquele setor. É um setor maduro? É um setor que eu tenho muito players? É um setor mais restrito? É um setor que eu tenho muito investimento privado? E como que eu coloco nessa discussão a autonomia privada entre o licitante, porque eu estou lá na fase preparatória, então ainda não tenho contratado, né? Entre aquele que será o licitante e a seguradora. Eles vão pactuar uma relação jurídica que é de direito privado sobre o alcance daquele seguro. Então, o que faz a administração na fase do edital, devidamente justificado na fase interna da licitação, nessa fase preparatória? Ela determina quais são as diretrizes, as condições mínimas. Então, somente isso. E a partir daí, o seguro vai ser desenhado entre as partes, de modo que o mercado possa atender aquele chamado. Então, quando o edital vai muito além e ele pretende fixar uma apólice de seguro, que é o nosso tema, o que pode acontecer? Eu posso ter um custo de transação muito alto, porque eu vou ter poucas seguradoras atenderem àquelas exigências, e isso pode até limitar o rol de competidores. Então, nós sabemos que o seguro, ele entra como um ponto de decisão daquela empresa se ela entra ou não entra naquele bid. Eu só estou falando aqui de seguro de execução contratual, de performance, não de garantia da proposta lá na fase anterior. Uma outra inovação que eu acho importante a gente destacar é que as seguradoras passam a ter a possibilidade, desde que exigido no contrato administrativo e justificado nessa fase interna da licitação, de participar como intervenientes anuentes dos contratos administrativos quando o seguro respectivo estabeleceu o que a lei chamou de cláusula de retomada e que o mercado conhece por cláusula de step-in. Ou seja, a possibilidade, diante de um inadimplemento, a seguradora assumir a execução do contrato e fazer, nas palavras da lei, por ela ou subcontratar um particular que o faça. Seguradora não é empresa de engenharia, né? Ela não tem ali aptidão para fazer obras, para fazer operações. Então, diante de um inadimplemento, é certo que ela vai se valer do mercado para resolver aquela situação. Nessas hipóteses em que eu tenho seguros com essa cláusula de retomada que eu esteja falando, de seguro garantia, não mais de qualquer modalidade contratual estabelecida pela lei, eu tenho a possibilidade de que o valor seja de até 30%. Então, eu tenho 3 pisos aqui, o de 5%, que é a regra geral, o de 10% se houver complexidade que justifique, e até 30%, mas aqui, quando se trate unicamente de seguro garantia, justamente para que eu tenha uma amplitude. O que me parece... Puxa, agora que eu vi que eu não passei a tela. Mas o que me parece importante a gente anotar aqui, e é uma anotação bem rápida. A Lei 14.133 é uma lei geral de contratações. Portanto, ela rege os contratos administrativos como gênero, contratos administrativos. Isso não muda, a princípio, nada da regência das leis especiais. E quando eu estou falando de projetos de infraestrutura, eu posso ter uma grande obra de infraestrutura que seja listada por esse regime geral. E aí toda a matéria de seguro vai estar disciplinada pela 14.133. Mas eu posso ter empreendimentos, como tem sido comum, que são feitos sob a modalidade de contratos de concessão ou contratos de parceria público-privada em qualquer uma das suas
formas. E aí eu terei leis especiais, respectivamente a 8987 ou a 11.079, que terão aplicação desse regime apenas de forma subsidiária. Ou seja, eu aplico a lei especial e apenas de forma subsidiária a Lei Geral de Contratações. E por que é importante fazer essa anotação? Porque tem uma disciplina, eu acho que é para lá, tem uma disciplina na Lei 14.133 que prevê a possibilidade de exigência de garantia. Então, a exigência da garantia, ela não é, a princípio, uma obrigação. Eu estou no campo da competência discricionária da administração pública. E isso está lá no artigo 96. A critério da autoridade poderá ser exigida. É claro que nós sabemos que esse poderá, aplicado junto com o princípio da motivação, que tem expressa assento no artigo 5º da Lei 14.133, não é uma discricionariedade livre. Se houver riscos envolvidos, se houver valores vultosos, for um contrato de longa duração, há mais do que um indicativo para que se faça a exigência da garantia. Mas quando a gente sai do regime da Lei 14.133 e vai para o regime da Lei de Concessões 8987, a gente verifica que o artigo 23, inciso 2, diz que os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão exigir garantia do fiel cumprimento. Então, aqui eu não tenho mais possibilidade. Se eu estiver tratando de uma concessão de serviço público precedido de obra pública, não estou mais falando de competência discricionária de quem faz o contrato da administração pública impedir ou não a garantia. Por quê? Porque há riscos envolvidos, de maior ou de menor porte, mas há riscos envolvidos e logo a administração tem o dever de acautelar a materialização daqueles riscos por meio de uma das ferramentas que o mercado oferece, que é justamente as garantias de execução do contrato, de fiel cumprimento do contrato. Logo, nós temos aqui a necessidade de, nessa fase interna da licitação para um contrato de obra pública, de concessão, de PPP, demonstrar qual será a garantia exigida, qual o valor dessa garantia e quais são as cláusulas necessárias que devem constar deste seguro garantia. Sempre com a observação de que há de haver uma relação de correlação entre a probabilidade e gravidade da materialização daqueles riscos e o tamanho da garantia que eu exijo. Se essa garantia for muito além do necessário, o tiro sai pela culatra. Ao invés de eu acautelar o interesse público, eu diminuo o rol de participantes, porque esse participante não vai conseguir esse seguro ou vai ter dificuldades para conseguir esse seguro. O custo de transação dele vai aumentar e a licitação que tem para concessões, uma taxa interna de retorno no saneamento muito achatada, eu vou pendurando custo, daqui a pouco eu não tenho mais uma conta que fecha. Se a conta não fecha, não vale a pena o mercado investir. É melhor deixar o meu dinheiro ali para especular do que investir em infraestrutura num país cheio de risco como o nosso. Então, o que precisa a lei? Ela precisa criar condições para atrair o investimento privado, seja investimento nacional, seja investimento internacional. E aqui, já me direcionando para o final, a gente tem alguns pontos de atenção. Na verdade, um ponto de atenção a partir de algumas premissas específicas do setor de saneamento. O setor de saneamento, tal como o Kleber falou, é um setor em que a gente tem um déficit muito grande. Nós tivemos anos e anos de uma operação congelada na mão das empresas estatais, muitas delas cumpriram bem o seu papel, outras nem tanto. E agora o novo marco legal de saneamento objetiva abrir esse mercado para participação do privado, certo de que não é o momento também da gente alardear o fim das companhias estatais. É tanto o déficit que tem espaço para todo mundo, né? Então, o ideal seria uma união de esforços do setor público com o privado para que as metas citadas aqui pelo Kleber, que até 2033 a lei exige a universalização dos serviços de saneamento, abastecimento de água e esgotamento sanitário, possam ser alcançados. Esse mercado, que ainda é um mercado pouco maduro e com uma regulação
muito nova ainda. Veja, agora nós estamos falando da competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para editar, de acordo com o novo marco legal, normas de referência padronizadas para que eu não tenha diferenças entre regulações municipais, porque eu tenho muitas agências municipais, regulações estaduais, então para que eu tenha um certo equilíbrio no que diz respeito à regulação. E eu preciso que essa regulação crie um bom ambiente de segurança jurídica para que o mercado privado se sinta incentivado a aportar os seus recursos e permita o alcance dessas metas. Então, é uma cadeia muito complexa para que a gente chegue lá. Pois bem, se eu tiver um alto custo do seguro de execução contratual, considerando a possibilidade dessa cláusula de retomada prescrita pela Lei 14.133, que permite que as seguradoras, ou melhor, que exige que as seguradoras, quando houver a cláusula de retomada, atuem como uma fiscal do contrato, né? Que elas façam verdadeiras auditorias contábeis, operacionais. É um novo mercado, é uma nova forma de atuar. Nós não estávamos habituados com isso. O Pedro pode dizer melhor, não é do dia a dia das seguradoras, elas não estão habituadas com essa atuação. Isso pode fazer com que boa parte dessas seguradoras não se sintam imediatamente atraídas por esse mercado, o que faz reduzir ainda mais. E existe ainda, na minha modesta interpretação, uma margem para discussão dessa cláusula de retomada, que diz ali num determinado momento, se houver a opção da seguradora de assumir a execução do contrato e fazer por ela ou por subcontratado a conclusão, ela não pagará o valor que está ali definido na respectiva apólice. Mas a apólice, ela não cobre apenas, é verdade que ela tem um valor limitado, mas ela não cobre apenas a inexecução do contrato. Diz no próprio artigo, multas, prejuízos, danos. Então eu posso ter aqui uma possibilidade, sempre é possível, né, de discussão da extensão desse seguro. Ainda com o exercício da cláusula de retomada. E vejam que aí eu tenho as seguradoras se acautelando na interpretação que farão desse dispositivo. Essas considerações gerais, e eu passo na sequência a palavra novamente para o Kleber, me fazem pensar o seguinte, que a gente tem um novo regime de seguros para as contratações públicas, muito especialmente para essas obras de grande vulto, para esses contratos em que tem valores importantes, e a gente já está se direcionando, então, para contratos de infraestrutura, que vão exigir não só uma adaptação da administração pública, por exemplo, ao justificar por que pede a garantia, por que pede naquela modalidade e por que definiu aquele percentual sobre o valor do contrato. Não é mais lançar ali, era até 5%. Quanto eu ponho? 5%. E hoje, 3%. Por quê? Porque é assim, porque aqui eu sempre peço 3. Não, a fase preparatória exige a exposição dos motivos que levaram à definição daquele valor. E isso integra o processo administrativo preparatório da contratação. Ou seja, pode ser objeto de controle. Eu posso ter um excesso na exigência do seguro, assim como eu posso ter um seguro subestimado, diante da probabilidade da gravidade dos riscos que podem se materializar durante aquela execução contratual. Então, exige um preparo, sem dúvida alguma, da administração pública, mas exige um preparo das seguradoras. E vejam que elas participaram ativamente da discussão do projeto de lei da 14.133, né? E a princípio, muitos diziam, olha, mas lá nos Estados Unidos, mas quando nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos eu tenho seguros que cobrem 50%, que cobrem 100% do valor da obra. Tem, é verdade que tem, mas é o dia a dia, é sempre assim? E como que o mercado atua? E a nossa realidade é a mesma de lá, eu posso importar esse seguro que seja ampliado, eu tenho contratos de seguro, e aí não é o meu tema, e de resseguros, porque é uma aderência direta que suportam isso. Então, essas são as considerações bem iniciais para a gente demonstrar como esse tema, que ingressa na 14.133 como um regime novo, ele impactará, porque nós ainda não estamos vivendo esses seguros, né? Os novos projetos vão começar a incorporar essas discussões, mas eles impactam no momento da gente modelar do ponto de vista jurídico projetos de infraestrutura e certamente impactarão a execução contratual. Então, a gente tem ainda muita água para rolar debaixo
dessa ponte. Obrigado pelo tempo que foi dedicado, foi um prazer falar para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Angélica, sempre muito esclarecedora. A gente está aqui no sistema híbrido. Quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat do YouTube, eu vou receber aqui, tá? Pelo WhatsApp, então vou ficar olhando às vezes no celular aqui se vier. E eu queria abrir já para a audiência aqui presencial, se alguém tiver alguma questão específica a fazer para a Angélica. Se não, eu tenho duas para fazer para você. A primeira é a seguinte, que está bem aderente a algumas inovações da nova lei, né? Queria saber a sua opinião, se considerando que agora a lei, de um lado, incentiva e para alguns contratos obriga a matriz de risco, né, o detalhamento da matriz de risco, que é uma coisa que nós já vimos na concessão e na PPP há algum tempo, mas na contratação pública tradicional ainda não, mas agora teremos que fazer, né? Se você vê que essa indução ou exigência contribui para que os seguros sejam mais efetivos, porque uma vez que eu tenho a matriz de risco, em tese eu consigo ter uma apólice que é menos padrão e mais específica para cada projeto. Perfeito, Kleber. Acho que essa é uma outra grande inovação que me dá um pouco de frio na barriga, porque fazer uma matriz de risco é uma tarefa complexa. As seguradoras fazem bem, mas esse é o dia a dia deles. A gente da administração, eu não sou da administração, mas trabalho tanto que às vezes me arvoro aqui dessa posição. Quem está na administração não vai ter tanta facilidade em fazer essa matriz de risco. Mas, na verdade, o que ela é? Ela é uma antevisão dos riscos que podem ser materializados durante a execução do contrato, alocando a parte contratante ou contratado aquele risco de acordo com a capacidade que um ou outro tenha de gerenciá-lo. Então, quanto mais for a minha aptidão para gerenciar esse risco, eu que vou recebê-lo. Então, a matriz de riscos, de acordo com a Lei 14.133 e com a noção geral mesmo de matriz de risco, ela é uma matriz de riscos e responsabilidades, né? Quem é responsável pelo quê? Assume aquele risco e ela é definidora do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Essa é a grande importância da matriz de risco em contratos públicos, né? À medida em que eu assumi aquele risco e ele se materializa lá no final, eu não vou poder alegar que houve desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque ele tinha sido desde logo alocado a mim e logo eu precifiquei esse risco, ele está no meu preço. Eu tenho que absorvê-lo com os meus próprios recursos. À medida em que a lei exige, em alguns casos, como por exemplo para obras de grande vulto, aquelas que ultrapassem 200 milhões, a presença da matriz de risco contratual, o seguro garantia certamente será tratado entre a tomadora ali, né, e a seguradora de uma forma mais específica. Então, quando a gente faz uma apólice de seguro ou examina uma apólice de seguro para ver se ela está aderente às exigências editalícias, a gente verifica ali aquelas condições padronizadas em que há muito pouco espaço para mexer e eu tenho ali as condições, né, gerais, particulares e especiais. É onde eu tenho a possibilidade de negociar, ali que está a minha autonomia. E não é fácil, nunca é fácil negociar com seguradora, né? Mas é ali que eu tenho a possibilidade de fazer essa negociação. E é nesse ponto em que eu acho que a matriz de risco ela vai ajudar, porque eu vou conversar com a seguradora, aquele que está fazendo a contratação do seguro, já com a minuta do contrato lá, já com a repartição de riscos que vai ser celebrado no futuro contrato quando houver a adjudicação do objeto. Portanto, eu tenho aqui um seguro que pode ser mais específico, menos genérico e logo mais amoldado para o caso concreto. Então, eu acho que a matriz de risco contribui sim para a definição de seguros mais efetivos. Quando você fala da dificuldade, né, da matriz de risco, até me cansa, porque o meu doutorado foi risco e incerteza nos contratos de PPP, né? Então, só de lembrar eu já fico cansado, mas de fato é um negócio muito difícil. E em complemento, queria saber se, dada essa especificidade agora que a gente deve buscar ou deve alcançar com a matriz de risco, e considerando que a gente tem já no Brasil um mercado de infra bastante maduro do ponto de vista da sua capacidade de desenvolver projetos, fazer obras, então eu já tenho players especializados nisso, como que você vê o papel da autonomia privada desses players
para, à luz da matriz de risco, conseguir negociar com a seguradora os detalhes ou uma cobertura mais específica? Como é que você vê? Você acha que isso deveria ser mais fomentado, mais restringido, né, dado esse contexto que a gente tem hoje? Eu acho que a gente tem realmente um mercado de infraestrutura já razoavelmente maduro, a gente tem players aqui, né, operadores que estão há muito tempo e que têm condição de exercer essa negociação. Então, eu acho que esse papel da autonomia privada, ele deve ser fomentado. Eu acho que o edital de licitação, eu acho que os contratos e a própria modelagem dos projetos, elas devem exigir condições que sejam absolutamente necessárias para acautelar o interesse público, mas que deve existir entre o contratante do seguro e a seguradora a possibilidade de fazer essa negociação caso a caso, respeitando ali a autonomia privada. Até porque eu posso ter um player que ele compareça ali na qualidade de um investidor, que tem outra visão sobre o empreendimento do que o operador propriamente. E vejam que a garantia de execução contratual, ela vai ser composta ali pela SPE, mas que tem uma governança própria e distribuições internas de competências, de aporte de recurso, que o edital não alcança, porque está dentro da autonomia privada. Então, eu tenho muita preocupação, e aqui é porque eu gostaria que nós tivéssemos uma lei de licitação com pouquíssimos artigos, professor, que desse para a gente ler assim, sabe, em uma folha frente e verso, muito menos do que essa que nos foi apresentada. Eu acho que a gente não precisa nada mais do que uma caixa de ferramentas pequena, porque você resolve qualquer coisa ali com aquelas poucas ferramentas, dada a possibilidade da gente usar uma ferramenta combinada com a outra. Então, quando a gente fala sobre autonomia privada, eu acho que o edital, a lei de licitações, os contratos, as justificativas para exigir isso, aquilo, elas devem ficar restritas ao absolutamente necessário e deixar que o mercado resolva o resto. Eu acho que é assim que o mercado vai se regulando, vai mostrando quais são os limites, e nós temos, veja, um novo regime. Esse regime, por enquanto, a gente está falando aqui num prisma ainda abstrato, né, não aplicado. Daqui a pouco nós teremos as primeiras aplicações. Discussão na licitação, questionamentos na fase, né, de consulta pública dos projetos, depois nós vamos ter ampliação ou não de players, seguradoras fazendo perguntas e atuando ali na fase de pedido de esclarecimento de editais, porque elas terão dúvidas, até que a gente tenha a execução das primeiras garantias. E aí nós saberemos qual a extensão destas prescrições legislativas. Então, eu acho que deixar para o mercado e aqui incentivar a autonomia privada, a meu ver, é o melhor caminho. Maravilha, professor. O professor quer fazer algum complemento? Se tem alguém, por favor. Não, muito obrigado. 2 perguntas. Ladies first. Acho que ele tem o microfone ali atrás, ó. Cristiane Stropa. Bom dia. Parabéns pela palestra. Eu tenho 2 dúvidas. Uma relacionada à fixação do percentual da garantia. Se o melhor instrumento para verificar isso seria o estudo técnico preliminar, se esse seria um momento adequado. E de que maneira, pelo estudo técnico preliminar, seria possível saber qual é, né, o percentual mais adequado, qual seria um critério mais objetivo para fazer essa escolha. E o outro, referente à questão da documentação de habilitação, porque a lei podia ter inovado, podia ter simplificado, ela não fez. Basicamente, ela manteve a mesma estrutura da Lei 8.666. Mas, em especial, com relação a essa questão de exigência de garantia, tendo em vista a própria seguradora, que faz normalmente uma avaliação muito mais profunda, eu acho até mais real do que a própria administração, se isso não impactaria na sistematização de avaliação de habilitação da licitação. Quer dizer, se a administração não pode abrir mão disso e passar a confiar numa avaliação que possa ser feita por uma seguradora. Toda vez que a professora Cristiane Stropa adentra um recinto que eu tô, eu já sei que ela vai fazer pergunta, e já fico assim um pouco nervosa, porque eu sei que a pergunta vai ser complexa, mas vamos lá. Eu acho que é o estudo técnico preliminar, sim, na fase preparatória da licitação, que é o momento de fazer essa investigação,
E eu acho que essa investigação tem 2 fundamentos. Uma, as características técnicas daquele empreendimento, daquela obra, que estarão retratados nesse estudo técnico preliminar, vista à luz da matriz de risco, que deve ser também já, pelo menos, minutada nesse momento, em que eu tenho a possibilidade de ver para aquele tipo de obra, considerando o local da execução, considerando as interferências ambientais, considerando as interferências sociais, se é uma área muito consolidada, se tem moradia, se não tem, enfim, quais são as características onde vai ser executada aquela obra, eu vou conseguir verificar nesse estudo técnico preliminar, não de uma maneira certeira, é sempre uma projeção, é sempre um estudo, quais são os riscos mais ou menos prováveis, né? Aí eu faço um gráfico. Quais são os riscos que, ocorrendo, materializando-se, são mais ou menos gravosos? E de acordo com o resultado do meu gráfico, eu vou fazer uma métrica ali, vou definir, olha, se for até aqui é 3%, se for de tal a tal eu vou cravar em 5%, se for até tal eu tenho que passar dos 5% porque esses riscos são prováveis, de ocorrência provável, e logo eu vou justificar que empreendimentos dessa natureza no passado já, e eu tenho que ter um histórico ali, né? Quanto mais eu faço, mais track record eu tenho, mais motivação eu consigo produzir. Mas eu acho que é o estudo técnico preliminar casado com a matriz de riscos que vai me dar essa noção. No tocante à habilitação, é verdade, né? A Lei 14.133 praticamente repete aquilo que a gente já conhecia da Lei 8.666. E se a seguradora, se a gente estiver num contrato em que ela tem cláusula de retomada, lá na minuta do contrato, que ainda não tem contrato, né? Ela vai investigar quem é aquela pessoa que está contratando o seguro, quais são as capacidades dela, né? E essa capacidade não é só econômico-financeira, porque importa muito, mas também técnica, porque ele pode inadimplir o contrato do ponto de vista operacional e a seguradora ter que comparecer com um valor de até 30%. Então, penso sim que ela vai fazer uma análise rigorosa dessas condições, mas que não pode substituir aquilo que é de competência da administração fazer, porque licitações para esse tipo de contratação necessariamente terão exigências de qualificação técnica e a administração não pode abrir mão dessa verificação. Não nesse regime legal, não tal como a lei foi desenhada. Então, ainda que eu tenha outrem assessorando e talvez fazendo ainda com uma régua mais alta essa verificação, a administração vai ter que exercer a atribuição legal que lhe foi confiada e analisar os atestados, analisar ali tudo aquilo que a lei exige como comprovação de qualificação técnica para julgar a habilitação, tal como prescrito ali pela 14.133. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, pelo que você disse a respeito da ampliação na nova lei da modalidade de seguro, e você também falou muito em autonomia privada. Em se tratando, a primeira pergunta é, em se tratando de um setor altamente regulado, como é o seguro, a lei foi além do que deveria? E o segundo ponto é, aproveitando um pouco o que você disse para a Cristina, a seguradora vai ter que participar também da habilitação? Se ela vai substituir lá na frente o executor do contrato, ela deverá ser indicada previamente e participar da habilitação? Perfeito. Obrigada pelos questionamentos. É um setor realmente altamente regulado, né? A gente tem a Superintendência de Seguros Privados, que regula uma resolução específica sobre seguros de contratos públicos, então me parece que eu tenho uma autonomia privada mais reduzido diante dessa regulação, mas que remanesce. Existe ali a possibilidade das partes pactuarem condições especiais para a execução desse seguro. E o que me parece é que a lei de licitações, ela tratou de temas que deveriam ser tratados neste ambiente da regulação securitária. Uma questão que me salta aos olhos, e não tem relação direta, mas é só um exemplo, é quando diz ali num determinado dispositivo da lei, de que mesmo que o segurado não tiver pago o prêmio, né, do seguro, a seguradora terá que honrar com a sua obrigação.
mas essa é uma norma que está na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, que está disciplinando uma relação outra. Não é a relação do contrato administrativo, é a relação do contratado para com a seguradora, né? Então, é uma outra relação jurídica privada. E aí a pergunta, a lei poderia ter disposto sobre isso? Me parece que não. Esse dispositivo não deveria estar na Lei de Contratações Públicas, mas está. Por enquanto, ele está lá. E a outra pergunta sobre habilitação, sob o regime da Lei 14.133, o que a lei garante é que uma vez que há cláusula de retomada no seguro garantia, no contrato administrativo, né, que reflete naquele seguro garantia, a seguradora deverá figurar como interveniente anuente do contrato administrativo e que ela tem competência para, durante a execução do contrato, fiscalizar o cumprimento das obrigações operacionais e também das obrigações contábeis e de outra natureza. Mas ela só coloca a seguradora como um ator dessa relação jurídica a partir da assinatura do contrato. Quando eu tenho a emissão da apólice, eu tenho um contrato que, para ser celebrado ali naquela fase entre a adjudicação e a assinatura do contrato, naquela convocação, eu tenho que apresentar o seguro-garantia. Quando eu apresento o seguro-garantia, ela passa a ser um ator desse processo e aí eu vou celebrar o contrato dias depois, convocarei o contratado, que venceu a licitação, e a seguradora como interveniente anuente, mas ela não participa dessa fase anterior. Ela não participa da fase de qualificação e, portanto, esses documentos de habilitação, penso eu, serão verificados porque ela, seguradora, que vai ter conhecimento daquele edital, porque é ainda na fase do edital em que eu negocio ali a celebração do futuro seguro-garantia, ela pode dizer, então eu quero verificar a sua habilitação, mas numa relação entre os particulares. Ela não participará como alguém de fora que assessora a administração ou que tem alguma competência no processo de licitação. Ela só comparece no momento da celebração do contrato administrativo. É isso que está prescrito pela 14.133. Eu faria aí 2 complementos, se você me permite. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre os contratos privados da administração pública, né, que na 8666 estão lá no artigo 62, que são aqueles em que o regramento de direito público se aplica subsidiariamente, né? Então, e aí se aplicam as regras de direito privado. O seguro é um caso, o financiamento é outro caso, né? Então, o que prevalece? Prevalece o regramento de direito privado e só subsidiariamente vem as normas de direito público. Então, acho que a lei já tinha um certo cuidado em não extravasar os seus limites, e eu acho que, de alguma forma, esse cuidado foi preservado, né? Então, na minha modesta visão, acho que a nova lei não ultrapassou o limite do que seria a regulação das relações privadas, porque elas continuam majoritariamente reguladas, né, pelo direito privado. E sobre a questão da habilitação, é similar ao stepping rights das instituições financeiras, né? Então, se você está fazendo de um projeto estruturado em que há um descumprimento da SPE de alguma obrigação, a instituição financeira tem que tomar o controle, né? Isso já está previsto na lei de concessões, está previsto na lei de PPP, e agora vai funcionar para seguradora. Então, como podia ser com o banco, hoje pode ser com o segurador. Salvo engano, também a questão de habilitação não tem sido um problema, apesar de as instituições financeiras terem muito cuidado em fazer os stepping rights, não gostarem, né, disso. Até uma vez examinei um conflito entre intervenção e stepping rights, né? O poder público vai intervir ou a instituição financeira vai intervir? Como é que se, né, disciplina este conflito? Porque a administração pública pode ela mesma tomar o controle do projeto, né? Então, acho que do ponto de vista formal, a gente não mudou muito o ambiente, nem num caso, no que diz respeito à intensidade da regulação, porque a gente já tinha os contratos privados da administração pública, nem no outro caso, porque já se admitia a interferência, no caso da instituição financeira e agora das seguradoras. Então agora eu queria passar aqui para o Pedro, né, fazer aqui, Pedro é antes de tudo meu amigo, depois de tudo meu sócio, então eu poderia falar muita coisa sobre ele, mas eu vou só fazer aqui a leitura do currículo que está aqui no nosso folder, né? Então o Pedro é presidente da Comissão Permanente de Estudo de Direito dos Seguros, Resseguros e Previdência Complementar do IASP, que é uma comissão recém-criada. É graduado em mestre pela Faculdade de Direito da USP, professor do IBET e da ENS e sócio do SABZ Advogados. Então eu queria passar a palavra para o Pedro para falar um pouquinho da comissão, e já tenho pelo menos uma questão para fazer o link com esse tema que a Angélica estava tratando agora. Muito obrigado, Kleber.
fazer um breve anúncio dessa recém-criada comissão de um homem só. A comissão existe há 1 mês e eu sou o presidente, ela foi cavada aqui dentro, né? Acho que a pertinência temática é indiscutível aqui. Então, fica o convite aos já membros do IASP a participarem dessa comissão que se inicia agora, mas também convido aqueles que não são membros ainda, observados os requisitos de associação, se aproximarem dessa casa. Já tenho aí notícias de alguns advogados bastante relevantes do setor que estão interessados e, enfim, em breve teremos mais uma comissão pujante, tal como a de vocês. Então, antes de eu fazer o meu free speech, eu devolvo para o Kleber para ele modular um pouco essa conversa, porque se deixar eu falar, eu vou falar muito. Acho que a gente pode passar agora um pouco para a discussão mais específica, que vai estar no bojo da ADIM, e para manter o link com o que falamos até agora, pegar essa questão da autonomia privada com a seguinte perspectiva, né? Talvez seja contraintuitivo para as pessoas que não estão ali na lida da negociação com as seguradoras, o quanto um clausulado padronizado muitas vezes cria uma dificuldade para o tomador do seguro, né? Porque às vezes há a impressão de que o clausulado padronizado é bom para o tomador porque ele já sai com aquele arquétipo definido, vai lá e a vida dele está fácil. Mas a gente sabe, e isso é contraintuitivo, que a prática diz o contrário, né? Que muitas vezes a pré-definição de um clausulado, ela cria uma série de constrangimentos para o tomador, em particular quando nós estamos falando de seguros de grande porte ou projetos de grande porte, que na prática são filhos únicos, né? Se você pegar um projeto de saneamento simples, que pode ser de tratamento de água numa cidade, ele não é igual a nenhum outro em nenhuma outra cidade, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso que parece contraintuitivo, mas falar um pouco da sua experiência na negociação com as seguradoras, tendo como pano de fundo essa discussão da autonomia privada. Obrigado, Kleber. Bom, vou aproveitar a provocação, né, pertinente mais ao advogado do que ao acadêmico, e vou calçar o sapato de um advogado que dá pitacos em reflexões mais abrangentes e abstratas e não o contrário. Então, se a conversa parecer uma simples conversa ou um contar de causos, não é por acaso, porque é baseado em alguns casos concretos que eu vou responder a pergunta proposta pelo Kleber. Então, eu vou pegar algumas deixas da Angélica para falar de qual o atual estado hoje da regulação securitária no Brasil, né? E a partir de alguns casos dizer que temos um caminho longo a percorrer, muito mais como advogados ou corretores de seguros que na prática constroem o dia a dia dos seguros do que como grandes projetadores de resoluções ou regulações específicas, abstratas e ideais, né? Então, você falou em caixa de ferramenta hoje, achei muito interessante, né? Que deveríamos ter uma lei que traga uma caixa de ferramentas para lidar com os problemas das licitações, né? Afinal, como advogados, nada mais somos do que resolvedores de problemas, e para resolver alguns deles precisamos de ferramentas, ora mais complexas, ora não tanto. E o que temos hoje, acho que quem tem filho pequeno ou neto aqui vai conseguir enxergar o que eu vou dizer. Hoje, os brinquedos a pilha vêm com um parafusinho ali que você precisa de uma chave de Phillips bem pequenininha para abrir ou de uma faca. Eu acho que quase ninguém vai acessar a caixa de ferramenta para abrir aquela caixinha e colocar uma pilha. Geralmente você está na cozinha, você vai lá, pega a faca e abre aquilo ali. Então você usa a faca como ferramenta para abrir um brinquedo e assim vai. Fazendo uma analogia crua aqui, hoje nós temos nesses seguros desse porte, ou em outros, desde o seguro da sua moto até o seguro da SEDAI, a gente tem um parafuso sendo apertado ou aberto com uma faca. Essa é a analogia que eu faria aqui, cruamente, no primeiro momento. E por que eu falo isso? Porque quando... Eu vou dar o exemplo da SEDAI aleatoriamente, tá? Mas quando a SEDAI bate a porta de uma seguradora e fala, olha, eu tenho esse risco a ser coberto, nessa relação de longo prazo, esse é o ativo. Ou então, vamos pegar o exemplo do seguro garantia de fiel cumprimento do contrato, exigência do edital. Bate a porta da seguradora, a seguradora vai oferecer a mesma coisa que ela ofereceria para alguém que está reformando o seu apartamento ou para um projeto minúsculo, sem nenhuma relação com o grau de complexidade de um projeto de infraestrutura.
E a gente tem inúmeros exemplos para dar a esse respeito. Assim, tem pessoas nessa sala que não me deixam mentir, que já viram a gente redigir uma apólice de riscos operacionais de uma concessionária de rodovias mediante cláusulas particulares. Então, houve a necessidade de segurar um ativo de 1.400 bilhões de reais, bateu-se a porta da seguradora, veio uma apólice que dizia o local do risco é o local do estabelecimento do tomador do seguro. Os galpões frigorificados serão assim assado. E coisas dessa natureza que simplesmente não existia aderência alguma entre aquela apólice e o interesse a ser segurado ali. E aí, primeiro você tem que convencer o seu cliente, depois você tem que convencer o controlador eventual do cliente, depois você tem que convencer o corretor, que é o grande catalisador do diálogo com as seguradoras, e só então você começa um processo de convencer a seguradora de que não tem sentido uma cobertura de galpão frigorificado para uma concessionária de rodovias. Esse caso concreto ele tinha uma peculiaridade que tinha uma cobertura de lucros cessantes, assim, deve ter sido redigida por alguém da NASA, porque eram 12 páginas explicando o conceito enfim, receita, faturamento, margem, etc, etc. Mas todos nós sabemos que as receitas de uma concessionária de rodovias é um pedágio. Então, qual que é a mágica para transformar uma fórmula, né, de lucro cessante pensada num processo industrial complexo para um cliente que tem um pedágio como fonte de receita? E fizemos tudo isso, né? Então, transformamos um dinossauro, fizemos um Frankenstein. Eu lembro bem que a primeira cláusula particular, ela dizia: ficam revogadas as cláusulas 1, 3, 5, 7, 27, 28, assim, 23 cláusulas revogadas e passa-se a reger esses assuntos com as cláusulas abaixo. Pessoal, é ideal um negócio desse, né? Pegando aqui a questão formulada. A gente está muito longe do ideal quando a gente tem um cenário como esse, né? Assim, a gente acha graça aqui, mas é trágico. Especialmente porque, nesse caso específico, a gente acompanhou depois o desenvolvimento dessa apólice, e quando teve o primeiro sinistro relacionado à fibra ótica no subsolo, veio um não como resposta, e a gente falou, mas peraí, a gente negociou isso especificamente. E a seguradora estava se baseando no quê? No clausulado padrão que ela tinha, e que tinha exclusão de cobertura para aquilo. A gente falou, mas a gente criou uma cláusula específica para isso, está aqui, ó. E aí, assim, sinceramente, se eu tivesse morrido, a minha equipe tivesse morrido, não tivesse mais, ou tivesse sido demitido, ou a doutora Bernadette não fosse a gestora de risco do grupo, ninguém saberia que foi contratado sim uma cobertura para aquilo. E por que não estava ali? Porque a seguradora, usando o cachimbo há muito tempo, entortou a boca e apresentou aquela solução, aquela resposta baseada no seu clausulado padrão. E aí, assim, eu preciso contar essa história agora um pouco mais numa perspectiva geral, para chegarmos na DIN, para dizer o seguinte: desde o Estado Novo, ou seja, desde Getúlio Vargas, o Brasil se acostumou com um sistema securitário pautado em cláusulas padrão, cláusulas padronizadas, e quando não são padronizadas, elas se tornam padronizadas porque existe a exigência de registro na SUSEP do produto a ser comercializado. Então, isso cria uma espécie de cristalização do mercado, né? Então, assim, a conversa com a seguradora, e nesse caso da rodovia não foi diferente, ela começa com a seguradora dizendo, olha, isso não está nas minhas condições padronizadas, aprovadas na SUSEP. E só quem conhece esses segredos, que não deveria ser segredo, mas é o segredo de que é possível, via cláusula particular, como a doutora Angélica antecipou, negociar especificidades do contrato sem ter que passar pela SUSEP, e aí é quase que um segredo do Rábula, né? Foi deixado ali na circular da época, era 256 de 2004, que foi revogado no ano passado. Então a gente pegou, a contrário senso, o entendimento que dizia o seguinte, olha, quando reduzir direitos do segurado, deve haver aprovação prévia pela SUSEP e a comercialização daquela cláusula. Logo, a contrário senso, quando não houver redução de direitos, não precisa de aprovação alguma. Foi por isso que a gente escreveu 23 cláusulas particulares, transformando algo, enfim, que era para o risco A em algo que foi aderente ao risco B. Agora, é aqui que estamos nesse momento. E assim, no ano passado,
eu vou dar alguns passos atrás. Desde 2018, com a nomeação da Solange Vieira à superintendência da SUSEP, isso começou a mudar um pouco. Então, observou-se que essa estrutura cristalizava o mercado e que nenhuma evolução viria num padrão desse. Ou se viria, como veio em alguns casos, viria de uma forma muito lenta, uma forma incapaz de atender uma demanda como essa. É super regulado o mercado de seguros, sim, mas ele é mais do que deveria. Assim, se no mundo o mercado de seguros tem um rei que chama-se ressegurador, e aí aos não iniciados, né, o ressegurador é o que garante a solvência da seguradora e a capacidade de assumir riscos. Por quê? Porque a seguradora assume certos riscos e repassa parte deles, ou eles integralmente, geralmente uma parte significativa, para resseguradores que garantem essa solvência de segunda ordem de todo o sistema securitário. Então, em regra, o segurador já não está disposto a fazer o que o seu ressegurador não quer que ele faça. Por quê? Porque se ele paga uma indenização em desacordo com o que foi combinado com o ressegurador, ele não tem o reembolso depois e ele pode criar para si uma situação de insolvência. Mas no Brasil, a gente não tem só o ressegurador como rei. A gente tem uma diarquia, se é que existe essa palavra aí, porque temos o ressegurador e a SUSEP. Porque se tornou cômodo para o segurador dizer, não, meu clausulado padronizado não permite que eu cubra esse risco. Então, esse movimento que se iniciou com a Solange Vieira, ele tem aí o rastro, ou melhor, a prova, eu acho que é mais contundente na resolução 407 do CNSP, que criou pela primeira vez a possibilidade de, na largada, o segurado e a seguradora definirem que eles vão usar a chave de fenda e não que eles vão pegar uma faca na gaveta da seguradora para tratar daquele risco. Então, assim, a resolução 407 faz o quê? Ela fala assim, olha, vou classificar aqui como grandes riscos alguns seguros específicos. Que seguros são esses? O Conselho Nacional de Seguros Privados elegeu os seguros por categoria e por valor. E aí a transição ela não é estanque, ela é uma composição. Então ela fala o seguinte, os seguros de riscos do petróleo, riscos nucleares, riscos aeroportuários, riscos de transporte aéreo, riscos de transporte marítimo, crédito, seguros de crédito e de bancos, e também os riscos nomeados e operacionais, que são esses, o exemplo que eu dei aqui dos ativos de uma infraestrutura, por exemplo, são seguros de grandes riscos. Ou então outros ramos, desde que preenchidos os seguintes requisitos numéricos. Requisito número 1, que os ativos do tomador do seguro no ano anterior sejam de, no mínimo, 27 milhões de reais. Que as receitas brutas no ano anterior sejam de, no mínimo, 57 milhões de reais. Ou, aí uma terceira categoria, o valor em risco daquela apólice seja de, no mínimo, 15 milhões de reais. Então, eu deixei por último essa hipótese para dizer o seguinte, hoje, qualquer seguro cujo valor segurado seja de mais de 15 milhões de reais, né, o limite máximo garantido, pode ser tratado como seguro de grandes riscos. E qual é o significado disso? O significado é que, invertendo a lógica de ter que ter registro prévio do produto na SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros Privados disse, olha, no caso de grandes riscos, o segurado e a seguradora poderão negociar livremente as condições contratuais, primando pela liberdade contratual, pela intervenção estatal excepcional e subsidiária, ou seja, liberdade contratual plena, e arquivar o resultado dessa negociação e aquilo vai passar a valer para essa relação securitária. Eu vou me colocar no papel que deveria ser para tudo, na minha opinião, de supervisionar a solvência desse contrato. Eu não vou deixar de bater na porta da seguradora e ver se ela está inventando coisas que tornam o sistema, colocam o sistema em risco, nada disso. Mas vocês vão negociar o clausulado livremente. É isso que diz a resolução 407. Então, ela nos coloca num novo momento em que a estipulação contratual vai ser muito mais paritária e simétrica, no sentido de que, por exemplo, num contexto aqui de um contrato administrativo complexo que tem uma matriz de risco, seja possível oferecer aquela matriz de risco como ponto de partida para desenhar as coberturas e exclusões. O sistema vai aceitar livremente aquela matriz? Provavelmente não. E no começo é bem provável que se recorra
a todo aquele clausulado padrão que todo mundo já está acostumado, né? Nesse contexto, mais uma inovação, né? A circular 477, que vigiu aí por 10 anos, foi revogada 2 semanas atrás. Essa circular trazia as condições padronizadas de seguro-garantia, e é separado setor público, setor privado. Todo mundo já viu alguma vez na frente uma pólice emitida nesse arcabouço regulatório. E a nova circular, que é a 662 de 2022, ela não traz clausulado padronizado algum. Então ela pressupõe que a partir de agora as seguradoras, seja por iniciativa própria, seja nesse contexto negocial de grandes riscos, começará a negociar seguros mais adequados aos riscos ali previstos. E essa circular já traz uma previsão de que no âmbito dos grandes riscos, eu só quero que o seguro-garantia tenha a definição de objeto, alguns requisitos outros lá, e é o propósito a que ele se destina. Qual que é o objeto dessa pólice? O resto, definam como vocês quiserem. E sinceramente, assim, o Rodolfo não me deixa mentir. Ontem nós passamos a manhã inteira negociando um seguro-garantia que não era de grande risco, era de risco enorme. Se houvesse essa definição, era risco enorme, era o seguro. E a gente tendo que ouvir que o clausulado padrão da circular 477 trazia uma definição específica de prejuízo que não acatava aquele nosso pedido. Eu falei, tá bom, então eu não quero a circular 477, eu quero falar de grandes riscos. Não, mas veja, está em suspeição isso, tem a ADIM. Sinceramente, é esse ambiente que a gente quer negociar seguros no Brasil? Eu acho que não. Então, uma resposta primeira à questão que me foi formulada, e assim, só um breve glossário, né? O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão definidor das políticas de seguros no Brasil. Ele é composto hoje pelo ministro da Economia, ministro da Justiça, superintendente de seguros privados, o superintendente tem uma cadeira, o presidente da CVM e o presidente do Banco Central. Define as políticas, e a SUSEP executa as políticas no âmbito do dia a dia. Por acaso, o meu pai foi membro do Conselho Nacional de Seguros Privados, quando era um órgão que tinha indicados do mercado também ali, e deu sua contribuição, e graças a isso eu conheço um pouco bem como são feitas essas salsichas aí no ambiente dos seguros. Acho que, bom, mostrou a dor aí, né, de quem lida com as duas caixinhas, a de infraestrutura e a dos seguros. E aí agora eu queria aprofundar um pouco para que todos conheçam melhor a questão da ADI, né, se você pudesse relatar aí os principais argumentos contrários à nova norma. Lembrando um ponto que eu reputo importante, já fiz essa reflexão algumas vezes, né, nós, no Brasil, do ponto de vista regulatório, somos relativamente novos, né? Se nós pegarmos a Constituição de 88 como referência, é muito pouco tempo de amadurecimento regulatório. E a Constituição de 88, ela tinha claramente um viés de proteção social, e as leis que vieram na sequência preservaram esse viés, né? Se nós pegarmos a 8.009, é a lei do bem de família, né? Então ela quer proteger o devedor. Se nós pegarmos a 8078, é o Código de Defesa do Consumidor. A 8245 é a Lei de Locações que protege o locatário. Então nós ficamos por um tempo com uma produção normativa protetiva. E isso é normal que seja pendular, né? Em algum momento vai para um lado, e em outro momento vai para o outro. Depois nós tivemos o Código Civil de 2002, que ficou mais ou menos a meio do caminho, né? Abrindo mão de algumas proteções anteriores para, de certa forma, vamos dizer, se adequar a um momento um pouquinho mais distante da Constituição, e a partir dele outras normas que viraram o pêndulo para o outro lado, e talvez uma das mais importantes do ponto de vista simbólico, não do ponto de vista do seu conteúdo, seja a Lei de Liberdade Econômica, né, que eu digo do ponto de vista simbólico e menos do conteúdo, porque o conteúdo dela não tem grandes inovações, mas o sinal que ela dá é de que nós precisamos ter um pouco mais de liberdade ou pensar a tutela, a proteção, sob uma perspectiva diferente daquela que vinha da Constituição de 88. Então nós estamos falando de 30 anos, né, de uma evolução legislativa que saiu de um lado pendular, foi para o outro lado do pêndulo, e essas normas infralegais parecem aderentes a um pouco a esse momento, né? Talvez isso depois volte um pouco, o pêndulo volte para o outro lado, nós não sabemos, mas o fato é que nós estamos passando agora para um lado de um pouco mais de autonomia privada. Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, se você olhar, alguns países da América Latina fizeram antes de nós a mesma coisa,
Então, parece que essa movimentação do Conselho Nacional de Seguros Privados está em linha com esse pêndulo que se move agora um pouco mais para a autonomia privada. Mas se você puder dar um detalhe para a gente de como está a discussão na ADIM, acho que todo mundo se educaria bastante sobre o assunto. Perfeito. Antes de falar da ADIM, eu vou falar só de uma complementação de que essa resolução 407, ela está alinhada hoje com a diretiva europeia, né, do Parlamento Europeu para os seguros, né, que é chamadas regras de solvência 2, em que são regras de harmonização das legislações locais, né, que emanam do Parlamento Europeu, e aí tem essa diretiva 138 de 2009, que traz a definição de grandes riscos, no modelo um pouco parecido com o que temos aqui, lá, enfim, os ativos totais de um tomador que superem 6.200.000 euros já são considerados, né, ele pode ser classificado como um tomador de grandes riscos para alguns seguros específicos. Enfim, eles foram bem mais abrangentes do que a gente, isso é algo que dá para dizer. Nós somos tímidos ao mimetizar o que a Europa está fazendo hoje, mas temos ali uma norma já desde 2009 e que foi sendo implantada, foi se tornando legislação nacional ao longo desses anos, e praticamente em 2015 todos os Estados membros da União Europeia já tinham incorporado essa diretiva em sua legislação de supervisão de seguros. E, enfim, então, só para falar um pouco que é o Zeitgeist, né, é o momento desse tipo de mudança, e, de novo, pode ser que isso se reverta em alguns passos atrás aí pela frente, enfim, ninguém está aqui para prever o futuro. Mas a ADIM, ou ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 7074, movida pelo Partido dos Trabalhadores, ela basicamente se pauta em dois argumentos essenciais, né? Então, o primeiro deles seria uma atuação ilegal do Conselho Nacional de Seguros Privados ao inovar na legislação securitária, criando mecanismos de paridade e simetria contratual, quando, na verdade, quem deve fazer isso é o legislador nacional. Então, caberia ao Congresso Nacional, à luz do artigo 22 da Constituição, legislar sobre direito comercial, direito civil e seguros. Então, no entendimento do Partido dos Trabalhadores, o Conselho Nacional de Seguros Privados teria extrapolado essa regra de competência ao editar uma norma de caráter geral com essa visão. Além disso, fala um pouco da ordem econômica, né? Então, eu estou pensando nos principais argumentos, porque existem alguns outros que talvez não sejam tão enriquecedores da conversa de hoje. Mas também um argumento do autor da ação é o de que, segundo o artigo 174 da Constituição, o 170 e o 174, a proteção ao consumidor seria um dos propósitos da República Federativa do Brasil, e que, nesse contexto, ao atribuir a um ente privado um setor tão caro e sensível como, né, os grandes riscos, que se relacionam inclusive a riscos nucleares, riscos, enfim, de grande magnitude, estar-se-ia vulnerando aquela previsão constitucional de uma atuação estatal mais próxima e, consequentemente, em detrimento do interesse público. Então, esses são os dois principais argumentos: ilegalidade e violação dos princípios constitucionais, né, esses de intervenção estatal através desses mecanismos de proteção ao consumidor, principalmente. E aí nós temos, posteriormente à propositura da ação, o ingresso do Instituto Brasileiro de Direito dos Seguros, o IBDS, como amicus curiae do Partido dos Trabalhadores, e do lado oposto nós temos a FENSEG, né, a Federação Nacional de Seguros Gerais, e a FENABER, que é a Federação Nacional de Resseguradoras, né, das resseguradoras, essas duas defendendo a resolução e o IBDS defendendo a sua inconstitucionalidade, né. Houve, por hora, a manifestação da AGU, e a AGU contextualiza o assunto mais ou menos da forma como o Kleber fez, então colocando, olha, existe, né, a Lei da Liberdade Econômica, a 13.874 de 2019, que trouxe uma série de outros princípios, né, inclusive o artigo 1º é uma declaração de direitos da liberdade econômica, que já criou todos esses vetores principiológicos. Então,
O Conselho Nacional de Seguros Privados não estaria inovando nesse contexto, porque ele simplesmente está redigindo uma norma específica do setor securitário à luz desse vetor normativo, que inclusive se coloca como um vetor interpretativo, né, e aplicador do direito, como só ia acontecer com essas normas, né, que alteram o Código Civil, enfim, normas fundantes da interpretação e aplicação do direito. Além disso, a AGU coloca também que a competência federal para atuar no setor de seguros foi exercida por meio do Decreto-Lei 73 de 1966, que é a norma geral securitária vigente hoje, que foi recepcionada pela Constituição de 88, e isso é indiscutível, tem dúzias de precedentes, deixando claro que foi incorporada. Aliás, todas essas práticas, né, é a velha história de que a faca de dois gumes. Se está se argumentando que o Conselho Nacional de Seguros Privados está extrapolando sua competência, ele vem extrapolando desde 66 por meio de uma normatização do setor que se for considerada ilegal, enfim, deve ser considerada não só por conta da Resolução 407, mas para tudo que ela fez até hoje, né? Porque a comissão fez até hoje, o Conselho fez até hoje, perdão. Então, nas palavras do AGU, a competência não estaria sendo violada na medida em que existe uma lei que atribui ao Conselho Nacional de Seguros Privados o poder, e inclusive ele elenca ali, tem uma série de atribuições, mas a principal delas é a criação das diretrizes da Política Nacional de Seguros e a definição de características gerais de apólice de seguro. Então, nesse contexto, não estaria havendo uma extrapolação de sua competência e, portanto, na conclusão final, não deveria ser declarado inconstitucional. Quanto aos argumentos constitucionais propriamente ditos, né, da ordem econômica, artigo 174, etc., o AGU ele vai num caminho bastante interessante, que é o seguinte, eu não sei se eu iria exatamente por esse caminho, mas ele diz assim, a nossa Constituição é uma miríade de influências diversas e que o Constituinte foi sábio em recepcionar interesses opostos. Agora, em nenhuma medida a gente pode entender que a Constituição cristaliza todas as respostas a serem dadas para as situações do país. Na medida em que há uma evolução e as novas gerações ingressam no poder legislativo e trazem demandas, e essas não são violadoras daqueles princípios, os princípios são amplos o suficiente para acomodar orientações diversas. Então, da mesma forma que existe uma proteção ao consumidor, a livre iniciativa é o pilar fundante da ordem econômica na Constituição de 88. Né? Então, desde o artigo 1º já se fala em livre iniciativa e valorização do trabalho, o artigo 170, que inicia esse capítulo na Constituição, fala também de livre iniciativa e valorização do trabalho, e depois que fala, observados alguns princípios, como proteção ao consumidor. Então, o que a gente pode extrair disso é de que onde há consumidor, há a proteção, deve haver a proteção. Onde não há consumidor, como nos parece ser o caso concreto, né, de diálogo entre uma grande seguradora e um grande agente da infraestrutura, não deverá haver a proteção ao consumidor. Muito embora essa proteção esteja num segundo nível. Quando alguém adquire uma debênture de infraestrutura, ela, né, um popular adquire com a sua pequena poupança, enfim, como alternativa aos seus investimentos, existe todo um arcabouço de proteção. E esse particular estará tão mais protegido quanto melhor o emissor daquela debênture negociou sua apólice com uma seguradora, segundo regras que fazem sentido à luz do contrato, né? Então, assim, todos esses argumentos que poderiam ter uma carga retórica, e, enfim, que podem ser verossímeis na perspectiva de dizer, olha, de fato, a resolução é inconstitucional, não nos parece que seja assim. Isso é uma opinião muito particular minha, sem prejuízo das opiniões em contrário, as quais eu respeito absolutamente. Mas nos parece que a resolução nada mais faz do que trazer para dentro do ambiente securitário um novo vetor normativo principiológico que já está na Lei de Liberdade Econômica. O último ponto dessa DIN, ela é muito rica, tá, pessoal? Os documentos são públicos, quem acessar o site do Supremo procurando a DIN 7074 vai acessar todas as petições, documentos, e na manifestação do AGU tem uma série de questões práticas, parecido com o que eu abordei aqui. Ele traz até uma que me chamou muita atenção, que fala o seguinte: a ANEEL fez um levantamento de que das 4.800 concessões e autorizações que foram otorgadas naquele ambiente normativo, 80% usou seguro-garantia para garantir.
e que houve 115 pleitos, né, ou seja, 115 sinistros e 0 indenizações. De outro lado, os 20% que usaram outros mecanismos, como fiança bancária, 100% teve uma satisfação, não integral, mas algum nível de satisfação. Então, claramente, assim, por mais que a gente possa ficar discutindo o artigo 174, Lei da Liberdade Econômica, proteção do consumidor ou não, o fato é, na prática, na vida real, né, o sistema que temos hoje, pautado nessa impermeabilidade do setor de seguros a normas mais atuais ou a olhares mais atuais sobre os riscos que são colocados para as seguradoras, será que isso está sendo feito de uma forma adequada? Parece que não, parece que... E outra coisa, né? Insistir no erro não é o caso. Se a gente vem fazendo isso, como eu falei, desde o Estado Novo, e o resultado são condições contratuais ruins, e na palavra do AGU, que não atendem socialmente na medida em que as indenizações não são pagas, eu acho que é pelo menos um teste de confiança a ser feito à luz da resolução 407, vamos tentar fazer um pouco desse jeito, de um jeito um pouquinho diferente, e ver qual que será o resultado. Pode ser que dê errado, mas é bastante provável que não, na minha opinião. Então essas eram as minhas palavras sobre esse assunto. Muito bem. Passo à plateia, se alguém tiver alguma questão. Se não, eu vou passar a bola aqui para a Angélica fazer os seus comentários, depois ao professor. E em linha com isso que o Pedro colocou, né, sobre alguma permeabilidade, ou pelo menos uma mitigação da impermeabilidade, né, de mudanças, o saneamento é um exemplo muito bom, porque nós tínhamos a Lei 11.445, que era uma lei cerrada, né, fechada, na prestação pública, né, pelas entidades públicas desse serviço. Né. Passados alguns anos, nós falamos dos dados no começo, nós vimos que esse sistema não funcionou como deveria. Então, o próprio marco, o novo marco do saneamento, também é alvo de ações diretas de inconstitucionalidade, mas do ponto de vista de uma discussão só de bom senso, a questão que fica é, será que estava funcionando mesmo? Se a gente chegou até aqui e tem todos esses problemas, não é o caso de testar um caminho novo, né? É por isso que eu disse que nós somos recentes do ponto de vista de regulação e estamos passando por uma mudança de vetor. A Lei de Liberdade Econômica é um exemplo no segmento privado, mas o novo marco do saneamento é um exemplo no segmento público. Quer dizer, às vezes a gente precisa testar outras hipóteses e não ficar insistindo naquelas que não deram certo, especialmente quando falamos de um ambiente tão caro como é o caso do saneamento e tudo que gravita em torno dele, o seguro é um exemplo. Então, Angélica, se você quiser fazer algum comentário sobre a fala do Pedro, por favor. É um comentário muito lateral, porque eu não sou uma grande conhecedora do setor de seguros, só a não ser pelo básico aqui para poder analisar os projetos de infraestrutura. Mas me parece que, especificamente no setor de saneamento e para outros setores também de infraestrutura, a existência de seguros garantias que tragam a suficiência e a execuibilidade desses seguros, dessas apólices, é muito importante. Por quê? É muito novo esse mercado para a gente, né? Contratos de 30 anos, contratos de 35 anos no setor de saneamento. Agora a gente tem um novo marco legal ferroviário, então das ferrovias a gente começa a ter projetos sendo gestados no âmbito dos estados, seja por meio das autorizações, mas enfim, pouco importa a forma contratual aqui. Eu tenho contratos com investimentos muito importantes. Eu estava vendo esses dias um projeto de ferrovia em que começa a falar investimentos de 30 bilhões. É um valor muito alto. Eu preciso ter um seguro por trás disso, né? Alguns seguros muito forte, porque eu vou ter durante a execução desse contrato a materialização de riscos. É certo que isso vai acontecer. É um empreendimento com muito valor agregado e que entrega alguma coisa para a população. E que dessa coisa depende o desenvolvimento social e econômico do país, porque sem infraestrutura eu não tenho desenvolvimento. Então eu acho que é esse tema dos seguros, que não é um tema muito abordado no setor de infraestrutura, é algo que deve ocupar mais as nossas reflexões para que a gente traga para dentro dos contratos, e portanto eu estou falando lá na fase interna, né, dos projetos, seja quem está assessorando a modelagem, seja quem pode contribuir na fase de consulta pública, do lado que você estiver, o aperfeiçoamento dessas cláusulas e a possibilidade dessa pactuação
caso a caso, que torne o seguro não só para inglês ver, mas realmente efetivo, né, do ponto de vista da execuibilidade do valor ali assegurado. Acho que essas são as minhas observações finais, Kleber. Obrigada e Pedro, parabéns pela exposição. Rodolfo, se o pessoal pegar o microfone só para o pessoal registrar, por favor. Alô? Sim. Tudo bem? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelas excelentes palestras. Eu tenho uma questão que eu gostaria de colocar, que eu guardei para o final, porque eu acho que ela vale para os três e ela bebe um pouco da fonte do que cada um de vocês falou. A doutora Angélica inicialmente colocou muito bem que é difícil negociar com as seguradoras, né? E a gente vê, pelo menos dos editais que a gente acompanhou até hoje, na prática, em muitos casos a seguradora, o poder público, ele se finca na circular 477 e numa minuta padrão como a forma de se entregar um seguro-garantia adequado, né? E acho que pelo que o Pedro falou, inclusive com o fato dessa circular ter sido revogada e do sistema estar, digamos, em transição, a minha dúvida é assim, a gente vai precisar encontrar um novo modelo no qual o poder público possa participar ativamente dessa contratação de seguro exatamente para chegar numa forma adequada de apólice, né? E aí a minha dúvida para vocês é, em que medida vocês veem a possibilidade de uma participação ativa da administração pública na negociação com a seguradora? Porque algo que a gente vê na nossa atuação prática é que hoje a administração pública fica muito como uma validadora de apólices, né? Ela entrega ao tomador uma incumbência de contratar um seguro que, em última análise, é em seu interesse, é um interesse público, e ela apenas valida uma versão final daquela apólice sem ter, de fato, participado e sofrido dessas dificuldades de encontrar uma solução prática, né? Então, em que medida, se a gente vai partir de um modelo mais aberto, em que você tem a circular de grandes riscos, você pode ter um edital mais flexível nessa questão da formulação dos seguros, como que a administração pública pode ingressar e participar, de fato, ao lado do tomador na contratação desses seguros? A sua pergunta é a de $1 milhão, né? Acho que esse é o objetivo mesmo. Na minha fala, eu falei de uma forma muito breve ali sobre a administração pública mais consensual, mais aberta a essa negociação. A gente ainda está numa fase muito de discussão dessa administração pública mais consensual e de pouca aplicação. Eu acho que esse é o nosso futuro. Mas, se você me dissesse, olhando para os projetos de infraestrutura que estão aí sendo gestados e que estarão na rua daqui a pouco, como você acha que será o comportamento da administração pública? Eu responderia, tal qual tem sido até aqui. Porque é o que ela conhece, é o que ela pratica e é o mais fácil. E a administração pública, ela é exercida de uma forma que sempre se tentou enjaular ali a atuação do agente público, e isso através das mais amplas ferramentas que a gente tem. Portanto, o que no tocante ao seguro faz a administração? Ela define aquilo que são as diretrizes gerais, mas ela não trata como diretriz geral. Ela trata como sendo uma minuta que deve ser copiada ipsis literis, sem qualquer tipo de alteração. E qualquer condição especial, particular, que você coloque diferente daquela diretriz, ela já para pensar se aquilo se adequa ou não. Então, quando ela vai ler a apólice de seguro, ela abre o edital e vai fazendo um checklist ali, olha, tem essa palavra aqui, no 2.1 está escrito exatamente isso ou não. Qualquer coisa que saia daquele script já acende um alerta amarelo para a administração. Então, me parece que ela vai continuar nessa posição de verificadora de checklist e que não vai tratar de auxiliar o particular nessa negociação. E quem perde ao final é ela, porque se tiver um grande problema, tudo bem, a SPE pode ser comprometida ali do ponto de vista econômico e financeiro, mas quem fica sem o serviço é ela que é a dona do ativo. A gente está falando de uma concessão, de uma PPP, o ativo é dela, né? No final tudo reverte para ela e para o interesse público que ela tutela. Portanto, eu acho que deveríamos encontrar caminhos para que ela pudesse participar dessa negociação num ambiente de uma governança e de uma transparência importante, mas não me parece que isso vai ser feito nem a curto, nem a médio prazo, porque a lei não impõe essa obrigação e aí ela está num ambiente cômodo, né? Eu preciso só fazer a verificação se aquilo que eu coloquei no edital está rigorosamente retratado naquela pólice de seguro. Ufo, eu vou responder para você com a resposta para todos os males do Brasil.
chama-se educação. Brincadeira à parte, a capacitação. Um checador de cláusula, na verdade, ele está atendendo ao propósito dele na administração pública? Parece que não. Então, assim, eu entendo até a manifestação do AGU, que foi lá colher as experiências de ANEEL, CEP e tudo mais, eu acho que tem um sistema de vaso comunicante. Existe, por mais que eu tenha falado da especificidade e tudo mais, existe uma espinha dorsal do que significa uma concessão, do ativo que seja. Graças a isso, a gente rapidamente, atuando para uma concessionária de rodovia, consegue atender um concessionário de aeroportos e tudo mais. Então, existe um conhecimento que vai sendo produzido. Eu acho que as diretrizes ou diretivas de contratação são extremamente úteis. Eu acho que a matriz de risco sendo incorporada ao contrato vai fazer aflorar as diretrizes de um jeito mais intuitivo. Então, eu não preciso me referir a uma norma abstrata criada pela SUSEP e que eu sei lá o que tem dentro, né? No final, a verdade é essa. Você só vê o que tem dentro mesmo nos sinistros mais fora da curva, e quase sempre são assim, né? Os sinistros que ninguém pensou e acontecem, e aí você vê que não serve, aquela apólice não serve para aquele fim, porque ela foi pensada em abstrato para condições normais, como é normal uma seguradora fazer, ela trabalha com uniformização de riscos e tudo mais. Mas se a gente tiver esse outro vetor, né, de não uniformização, ou melhor, de uniformização dentro da experiência prática, que todos esses órgãos, né, todos eles estão na rua agora com esses editais, então, você falou muito bem, saneamento, ferrovia e tudo mais. Existe um elemento mínimo de análise do risco pertinente a todos esses setores, que vai criando experiência, e que eu acho que a capacitação do Estado em torno de, enfim, não de criação de normas, porque senão a gente volta para o modelo cristalizado que eu critiquei agora há pouco, mas de criação de diretrizes. Ó, isso aconteceu, o storytelling mesmo, o caso, o que aconteceu nesse caso da ANEEL, esses 115 casos da ANEEL, o que aconteceu ali? Por que a apólice foi insuficiente? Vamos extrair algo dali. E a CEP vem fazendo isso, pessoal. De novo, quem acessar a ADI vai ter um link lá juntado colocado pelo AGU, em que você clica e você tem diversos PowerPoints da ANEEL, Anatel e todo mundo comentando a sua experiência com o seguro garantia. Agora, se a gente olhar para a experiência internacional, a gente tem ali o setor privado se organizando na forma de instituições como essa aqui, por exemplo, né? Então a gente tem a Associação dos Subscritores Londrinos, né? International Underwriting Institution, ou os institutos de engenharia, criando regras que atendem às boas práticas. Então hoje, se você pegar LEG 1, LEG 2, LEG 3, então London Engineering Grounds Group, eles criam cláusulas padrão para situações específicas que, como fruto da experiência, parecem ser as melhores práticas para seguros de riscos específicos de quebra de máquina ou erros e vícios ocultos e tudo mais. Mas são non-binding rules. Então, assim, você simplesmente tem aquilo como referência e a seguradora geralmente propõe, nesse caso, considerando que é uma turbina, que pode ter erro de projeto, que você não é a Alstom, então você comprou da Alstom e tudo mais, eu proponho a cobertura LEG 2, porque ela vai cobrir só os danos decorrentes dali, não vai cobrir a turbina propriamente dita, isso aqui vai estar no seguro que a Alstom contratou, ou na garantia que a Alstom vai te dar, e por aí vai, de modo que você tem, assim, algumas peças do quebra-cabeça pré-moldadas em alguns lugares de excelência de conhecimento, não necessariamente relacionadas ao lucro em si, né? Enfim, embora a London Engineering Group é composto basicamente por seguradoras que que cobrem esse tipo de risco. Mas quando eles estão discutindo a cláusula ali, padrão, a ser sugerida para o mercado, eles não estão com interesse econômico em ter lucro, vamos sacanear aqui, vamos deixar de cobrir, porque no fim do dia tudo isso vai virar preço lá no contrato. E é isso que acaba acontecendo. Então, numa lógica parecida com o Conselho Nacional de Contabilidade, que cria normas abstratas, né, os CFCs lá, enfim, as normas contábeis abstratas, temos espaço para criar isso aqui. E isso sim vai trazer, se é que vai trazer alguma espécie de acumulação de conhecimento de uma forma muito menos conectada com o problema em si, mas conversando com ele, pegando experiências de outros órgãos. Então, não sei se respondi, isso é um modelo que eu imaginei, vendo, né, esse momento, essa conversa que a gente está tendo aqui, é um pouco utópico,
mas eu acho que o ponto de partida é a desregulamentação. Porque é muito mais fácil citar um clausulado padrão que está numa circular, sei lá onde, como agente público. A SUSEP já falou, deve ser bom aquilo. E quem sou eu para criticar ou querer melhorar? Esse é o ponto. E eu rapidinho, Rodolfo, eu acho que é uma questão de incentivo. Hoje o incentivo para o administrador público é que ele está tudo bem com ele não vai ser responsabilizado se ele seguir essa referência. Se na verdade a interpretação fosse outra, fosse o seguinte, olha, se der o sinistro, o problema é seu porque você não trabalhou numa boa cobertura, aí as pessoas se motivariam a olhar. É um problema de incentivo. Se você não der o incentivo correto, é muito difícil que o pessoal se engaje. Então, chegando já ao final aqui, quero agradecer... você tem mais um, perdão. Vou fazer uma pergunta. Mais do que uma pergunta, eu tenho um comentário a fazer, e aí eu queria a visão de vocês sobre ele. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar aqui. Talvez eu seja o único não advogado aqui, estou me sentindo um tanto quanto acuado. Mas, de qualquer forma, é muito esclarecedora as visões de vocês e as pontuações, mas eu fiquei com uma questão em defesa, não em defesa, mas em benefício da categoria das seguradoras. Eu achei interessante, doutora Angélica, quando você falou da dificuldade em negociar com as seguradoras. Só que quando a gente olha para dentro das seguradoras, é interessante, porque a seguradora não tem como negociar. Veja bem, a gente recebe esses clausulados, essas condições de edital todas sistematizadas, todas cristalizadas. E qual que é a variável de controle da seguradora nesse momento? Só tem uma variável, que é o preço. E aí a gente atua em benefício não, em desserviço do incremento e da qualidade do mercado. A gente vira um mercado persa, onde cada seguradora, dentro de uma questão estratégica, define, eu vou abordar esse mercado, vai lá e tenta fazer um embrião de um dumping, trazendo uma série de apólices para dentro. Então, não é que é difícil negociar com a seguradora. Talvez de fato seja difícil, mas porque a seguradora não tem como negociar. Quando você abre para uma situação como essa regulamentação foi feita e deu liberdade, você traz um outro ponto, uma outra perspectiva para a seguradora, do ponto de vista de conseguir tratar as coisas com uma maturidade muito maior. Pedro, você disse que um dos grandes trabalhos da seguradora é padronizar risco. Aqui no Brasil a gente não padroniza risco. Aqui no Brasil a gente padroniza a apólice. Esse é o ponto. A seguradora, ela é boa em analisar riscos, mas aqui no Brasil, ao invés do que acontece em grande parte do mundo mais desenvolvido desse mercado de seguros, onde a seguradora tenta se adaptar ao risco do segurado, provendo uma apólice de qualidade, com o apoio de um ente muito importante do mercado, que é o corretor de seguros, aqui no Brasil é diferente. Você pega o risco do segurado e tenta torcê-lo para caber dentro daquela caixinha chamada apólice, que está lá no seu produto SUSEP registrado, e aí acontece absurdos como esse. Eu tenho experiências muito no mercado de energia, novamente nas cláusulas de lucro cessante, onde você ia regular, eu sou superintendente de sinistro, você ia regular o sinistro de uma usina de energia, estava lá escrito, o estoque da empresa. Alguém me explica o que é o estoque de uma hidrelétrica? Não existe. Então você acaba sofrendo com isso. Isso é um fato gerador, com respeito aos colegas, de litígio, de disputa, que não é necessário para esse mercado. E é isso que eu coloco. Eu acho que... outro ponto curioso é o seguinte, é interessante, para seguradoras, é confortável ficar nesses clausulados padronizados. Sim. É muito fácil, você facilita o trabalho. E por que está sendo ao contrário? Por que a FENSEG e a FENABER estão defendendo a liberação? Me parece um tanto quanto uma dicotomia estranha, alguma coisa desse tipo. Eu queria ouvir o comentário de vocês nesse aspecto. Obrigado. Tiago, muito obrigado pelas provocações, elas são bem convergentes, né? E eu acho que tem espaço para tudo. Tem gente que gosta da advocacia de massa e de ter uma rotina e 20 contestações num dia. Tem gente que igual o Kleber, que gosta de um caso que não existe, né, uma coisa complexíssima, que ele vai ficar 3 anos trabalhando em cima daquilo. E essa pluralidade de interesses fará, na minha opinião, com que tenhamos seguradoras craques na massa, e até só um contraponto, eu não falei aqui, mas se temos de um lado a resolução 407 falando dos seguros de grandes riscos, a circular SUSEP 631
621 de 2021 fala dos massificados. Então é uma nova dicotomia hoje, né? Se a dicotomia básica de seguros era danos e pessoas no Código Civil, hoje temos uma segunda dicotomia relevante, massificados e grandes riscos. Então, o cara que tem apetite para grandes riscos e consequentemente, para grandes cifras também, se o cara souber fazer isso bem feito, ele tende a prosperar. A Angélica falou, a seguradora não tem capacidade técnica para assumir uma obra. E aquela que tiver? Ela vai cair, ela vai dominar o mercado. Custa caro pra caramba entrar na nossa obra, porque ela embarca esse cara, o administrador de obra e tal. Não importa. Eu tenho uma relação de 35 anos aqui que eu quero o melhor. Quanto custa? É isso que eu quero. Não, eu tenho esse cara que faz isso e eu tenho o cara que está no produto padronizado. Tendencialmente, se o órgão regulador passa uma regra e fala assim, pessoal, vamos fazer um pacto da mediocridade aqui, ninguém dá o passo além, aí é cômodo, eu concordo. Mas se tem hoje o espaço, esse espaço é preenchido. Isso é a essência do capitalismo. Tem lugar, fica a dica, tem lugar para ganhar dinheiro ali, tem lugar para ganhar dinheiro aqui também. Quando a briga é só por preço, ela tende a ser corrosiva, né? Então, apólices medíocres e todo mundo brigando pelo preço, no fim do dia, o tomador vê aquilo como um monte de pedaço de papel, vai pegando o pior, até a gente ver onde vai dar esse negócio. Felizmente, o controle de solvência do mercado pela SUSEP é muito bem feito, então a gente não teve nenhuma situação de risco sistêmico grave, né? Enfim, dá para dizer que é bem feito a regulação prudencial do sistema. Mas eu vejo dessa forma, Thiago. Então, se abre um novo mercado e ele será preenchido, eu juro, a gente pode marcar aqui para daqui a 20 anos a gente sentar nessa mesa de novo e bater um papo. Eu tenho certeza, talvez vocês, que são grandes aí provedores de apólices sofisticadas ou outros players do mercado, venham a ocupar esse espaço numa perspectiva muito mais ampla do que só de pagar a indenização e tudo mais, né? Um mercado prolífico mesmo de seguros garantia, de surety bonds no Brasil, né? Bom, obrigado mais uma vez pela presença de todos, pela participação. Acho que é uma satisfação aqui falar também como IASP, estamos voltando ao presencial. Teremos outras várias, né, professor, que faremos juntos. Eu queria passar então a palavra ao professor Sérgio Ferraz para o encerramento. A guisa de encerramento, o encerramento deve ser breve, senão seria uma conferência paralela e isso não tem nenhum sentido. É claro que, como o Pedro acaba de dizer, há espaços abertos para o exercício das competências e das aptidões. Esse exercício, entretanto, em mercados altamente regulados, como é o caso dos seguros e como é o caso da infraestrutura, ele sempre encontra um tópico final de convergência, que é a decisão administrativa, a decisão do gestor público, a decisão da administração pública. Ela, enquanto olhar o contrato administrativo ou o contrato privado da administração, porque isso se aplica às duas categorias. Olhar com olhos na leitura do Tratado de Contratos Administrativos de Lobader, enquanto continuar sendo assim, não vai mudar. Para a administração pública é altamente confortável, tal como é para os seguradores, tal como é para todo mundo, para o cliente, que vai atrás de uma apólice mais ou menos padronizável. É preciso, sim, estimular a formação de uma nova cultura, e por isso é que eu acho que foi a Angélica que disse que nem a curto nem a médio prazo esse panorama provavelmente não mudará. Eu, conquanto seja o mais idoso sentado aqui, presente aqui nessa sessão, posso dizer que não sou tão pessimista. Acho que a médio prazo dá, sim, para que alguma coisa se faça. E essa alguma coisa se faça, a meu ver, passa por três vertentes que não devem ser esquecidas por cada um de nós. A primeira delas é que o consenso deve ser a pedra de toque em toda e qualquer atividade administrativa. E eu estou falando pela Comissão de Direito Administrativo. Ou seja, a administração pública não tem que impor coisa alguma. Ela tem que exatamente aferir qual é o interesse a ser contemplado, a ser satisfeito, a ser respondido e ser flexível, ser maleável na busca de soluções. Entra aí o segundo prisma, que é a questão do controle da atividade administrativa. Os órgãos de controle da gestão pública estão ainda muito mais predispostos a atrapalhar do que a ajudar.
Isso cria realmente um efeito reflexo e retorna ao gestor público no sentido de que ele tem medo de ser ágil, de ser compreensivo, de ser adjornato às necessidades do dia a dia que nós estamos necessitando criar. É preciso, portanto, que trabalhemos, e acho que isso que você fez, Pedro, que vocês fizeram, você e Kleber, imaginando este encontro, é, na verdade, a semente que nós temos que plantar. Nós temos que plantá-la e adubá-la. Como se faz isso? Com debates, com manifestações, com a redação de livros que criem essa nova perspectiva. Ninguém é inimigo de ninguém. A administração pública não é inimigo do particular, como não deve ser inimigo da seguradora. O TCU não deve ser inimigo do administrador. Se continuarmos nisso, vamos continuar nesse mesmo imbróglio e dele não vamos sair nem a médio prazo e talvez nem a longo prazo. Mas é imprescindível que essas sementes que vocês três lançaram aqui e que eu ouvi com muito encanto, com muito proveito e realmente parabenizando todos os expositores e também os participantes pelas incrivelmente bem ajustadas perguntas que colocaram, creio que a tarefa é nossa. Ser possível atingir a médio prazo alguma coisa que não precisa ser o nirvana, mas que pode ser o mundo, por exemplo, das diretivas da União Europeia, já é um progresso extraordinário. Agora, isso não virá de graça para o nosso colo. Isso terá que ser conquistado por nós, com o nosso trabalho, com a nossa meditação, com a nossa insistência, com a nossa, inclusive, sei lá, impertinência, mas, na verdade, é um trabalho que todos nós temos responsabilidade. Sem o exercício dessa responsabilidade, não vamos construir. Está aqui presente, inclusive, o Otávio. O Otávio, num trabalho muito interessante que ele tem, ele lembra para o fato de que, hoje em dia, praticamente todas as contratações usam, em algum momento, na definição do objeto, os padrões ISO. E o que são esses padrões ISO? São normas de direito privado, baixadas por entidades de direito privado e que têm ampla e total aceitação, seja no setor público, seja no privado. Isso se fez como? Por insistência, pela mostra do exemplo, pela validade da prática. Vai dar trabalho? Meu Deus do céu, se vai dar trabalho. Mas é um trabalho do qual vocês não podem se despir. Se eu, que sou mais idoso, não estou disposto a me despir desse trabalho, imagine vocês que são mais jovens. Uma conclamação à minha querida Cristiane, que, embora sendo ligada aos sistemas de controle da administração pública, tem visões amplas e construtivas. Meu Deus, que venham várias outras Cristianes com essa mesma visão e ela, afinal, predomine nos órgãos de controle, porque eles são, em grande parte, os culpados por toda essa nossa angústia refletida nas participações de todos vocês. Então, pela Comissão de Direito Administrativo, eu manifesto meu agradecimento ao Kleber e ao Pedro por terem tido a ideia e que não fiquem só nessa, façamos outros eventos, inclusive, voltando a essas temáticas hoje postas aqui, a Angélica, que é um dos expoentes da nossa cultura jurídica e que tem juventude suficiente para poder realmente continuar atazanando a vontade dos administradores públicos nas suas criatividades e a todos nós. O combate é nosso. Nada virá de graça. Lutemos para isso. Muito obrigado, hein, Kleber?